Fala, gente! Estamos aqui, é o nosso primeiro podcast, é o nosso ISECOcast, onde nós vamos estar apresentando esse nosso programa, trazendo informações úteis, informações sobre alguns temas relevantes que a igreja precisa, né? O nome do nosso programa é Conectados com a Verdade. Conectados com a Verdade. Aí eu tinha esquecido o nome. Olha que legal. Isso vai acontecer muito. E hoje, para começar, nós estamos aqui com o Filemon. Filemon é membro aqui da Casa de Oração em Parque do Lago. Nosso líder de jovens. Nosso líder de jovens. E eu não sou mais jovem, mas eu sou jovem de coração. Não, você é jovem sim, é quase da minha idade. Só a coluna que ainda não é tão jovem A assim. coluna é de um senhor de 80 anos que passou a vida inteira sem fazer nada. Mas esse nosso primeiro programa a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a salvação. Sobre salvação, algumas perguntas sobre salvação. Demos essa tarefa para o Filemon, ele passou aí estudando esses dias para falar sobre isso. Vou deixar o Filemon falar um pouquinho aí sobre ele. Quantos anos, casado, tem filhos? Então, pessoal, eu tenho 36 anos, sou casado, tenho uma filha e para mim é um privilégio, né, estar aqui no ISECOcast, Conectados com a Verdade, e participando desse tema que eu acredito assim que é o tema central mesmo, né? A Bíblia toda ela veio para nos informar a respeito da salvação. Então, assim, se a gente não compreende a salvação, então é difícil a gente entender todas as outras coisas e o porquê das outras coisas também. É uma responsa muito grande, né? Muito grande. E então nós vamos começar. Nós temos algumas perguntas que a gente coletou durante esses dias aí através do Team Gospel. Já segue lá, Team Gospel, vai estar bem por aqui assim. Em algum lugar, Aqui. algum lugar. Não sei onde vai estar não, mas vai estar lá. Na testa do Filemon. E nós vamos começar com uma pergunta que causa um pouco de espanto entre os cristãos. É uma pergunta bem interessante e que muita gente tem aí muita dúvida sobre isso. Primeira pergunta, Gabi. É possível perder a salvação? E aí, Filemon, o que você me diz? É possível? É tenso, hein? Mas não é possível perder a salvação, não. Graças a Deus, né, gente? Porque a Bíblia diz que a salvação, ela primeiro não vem pelas obras, né? Então, não tem uma coisa que eu faço ou deixo de fazer que eu vou perder a salvação. Mas interessante também é que a gente precisa entender como que funciona, como que é isso, como que Deus fez tudo isso, né? Para a gente compreender por que não se perde a salvação também. Eu gosto muito desse versículo aqui do Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 28, fala assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai, né? Eu e o Pai somos um. Então, ninguém pode arrancar da mão do Pai. Então, a salvação é algo que diz respeito o que Cristo fez por nós, né? E não tem como eu mudar isso. Então, assim, quando nós nos convertemos, né? Quando nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, então nós recebemos dele o Espírito Santo, né? Que habita em nós. Mas nós não deixamos de pecar. Nós continuamos fazendo coisa errada. Então, imagina a questão da salvação sendo perdida por causa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então a gente vai ter que estar
pedindo perdão e recebendo e perdendo a salvação todo dia, né? Porque muitas vezes nós não praticamos algumas coisas, mas a gente pensa. Então, essa é uma realidade que para Deus tem o mesmo peso, né? Então, a salvação a gente não se perde. É interessante a gente pensar sobre isso como também a graça de Deus. Né? Imagina só, se de repente eu cometo algum tipo de pecado, e aí eu esqueço de confessar isso ao Senhor, e aí ele volta, né? Ou então, de repente, eu nem sei que eu pequei em determinadas áreas. Claro que, de repente, o Espírito Santo me incomoda, mas, sei lá, para mim, por talvez uma imaturidade, né, minha, eu não identifiquei como aquilo, como a forma que aquilo se fez, se tornou um pecado. Né? E aí, de repente, eu perdi a minha salvação. Então, assim, a salvação a gente não se perde, porque a Bíblia também diz, né, que nem a morte, nem a vida, né, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus, né, em Romanos. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Então, não é eu que seguro na mão de Deus e ele fica com a mão frouxa, né? E eu seguro. E aí, de repente, eu posso vacilar e minha mão escapar. Não é, é o contrário. Vem da parte de Deus a salvação. Ele segura a minha mão. Então seria aquela coisa, né? Um salvo, assim, por exemplo, não é possível perder a salvação. Aquela pessoa que saiu da igreja, então é porque se saiu da presença de Deus é porque nunca foi uma pessoa salva, né? Sim, ela pode nunca ter sido uma pessoa salva, mas também pode ser aquele tipo de cristão que se entregou de alguma forma aos prazeres da carne, né? Mas aquilo sempre incomoda ele. Então, ele decidiu se distanciar e aí, mas ele sempre vai viver uma vida assim triste, né? Infeliz, porque a natureza dele não é mais aquela natureza terrena, mas é uma natureza espiritual. Ele nunca vai encontrar felicidade aí. É diferente de uma pessoa que se afastou porque nunca creu de verdade. Ele se afastou exatamente porque aonde ele estava, ele não estava sentindo bem. Aonde ele estava, não assim, naquela igreja eu falo, mas aonde no estado o prazer que eu tenho de falar com Deus, de ler a Bíblia, de orar. Então, de repente, aquilo para mim se tornou um fardo. Falar com Deus, ter que ficar lendo a Bíblia, tem que ficar orando, né? Tem que deixar de fazer certas coisas que eu tenho muita vontade de fazer, quero curtir a vida. Então, esse tipo de visão é uma visão de quem não creu de fato no Evangelho. Né? Mas ele tentou se aculturar aos costumes e aos princípios que Cristo ensinou para a gente viver. Né? Então, ele tenta viver uma vida de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Ou seja, é uma pessoa que simplesmente gostou daquilo ali, do lugar, não que tomou para si. Isso. É isso? Então, não tomou. Eu acho que eu sou um salvo. Vou viver disso aqui é bom demais. Estou no meio dos crentes. Os crentes são bons, os crentes comem demais. Né? O povo fala, os crentes, é bom. Mas, na verdade, nunca se apropriou de fato da salvação. não. Às vezes também, por N motivos, né? Talvez se aproximou da igreja também por sentir uma certa segurança, né? Por pensar assim, que por estar ali frequentando as reuniões, estar convivendo com pessoas que também decidiram pela fé em Cristo, ele vai estar protegido de alguma coisa, de algum mal, né? Talvez espera alguma bênção material também. Então é por diversos motivos, né? Ou por um medo de uma doença, aconteceu alguma coisa ruim, né? A gente vai até Cristo para tentar que ele contorne a situação, né? Então, enfim, a salvação, ela não... Ele dá uma ajudinha, né? Pois é, dá uma ajudinha, dá uma forcinha. Então, assim, a salvação não se perde, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, a partir do momento em que eu creio em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma vida nova, e isso não pode ser perdido, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Essa é uma pergunta muito, muito importante mesmo, porque muitas vezes o diabo usa desse engano para poder escravizar as pessoas. Porque eu preciso sempre estar praticando boas obras, eu preciso sempre estar fazendo o que é certo,
né? Porque se eu não fizer, Deus vai me punir, né? Se eu não for perfeito, Ele vai me punir. Então, normalmente, isso Não é por amor, né? não é por amor, né? Não foi também medo. pela fé. É o medo. Então, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo das consequências do pecado. Né? Então, isso aprisiona muita gente. Tá, mas vamos lá. Tem uma passagem em Hebreus 6, que é Hebreus 6, de 4 a 6, né? Que fala que como é possível uma pessoa ela voltar, né? Ela voltar, vamos dizer assim, para Cristo depois que ela estava aqui, né? As pessoas usam muito esse versículo para falar que perde a salvação. Eu sou de Cristo, de repente eu saí da igreja, eu larguei tudo e eu não quero mais ser de Cristo, eu não sou mais de Cristo, agora eu vivo no mundão. Então, é só para a gente ler, né? Vou ler só o versículo 6, que eu acho que já ajuda. Que aí vem lá do contexto, lá para baixo, né? Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Usam versículo 4, 5 e 6 para falar que é possível. Certo. E se a gente pegar só isso daí, dá a entender que é possível perder a salvação. A gente pegar só esses versículos, os 3. E aí, como explicar? Como seria a interpretação? Porque eu acredito sim que a interpretação desse versículo, desse capítulo, está muito errada. A interpretação que os outros fazem. Mas como seria a interpretação verdadeira? Isso. Aqui no contexto também fala muito da questão assim de maturidade, né? De avançar para Cristo, de crescimento espiritual e tudo mais. Então, quando chega aqui no versículo 4, ele fala bem assim: aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra e os poderes que há de vir, mas caíram, né? Então, o que significa isso? Eles foram iluminados, eles provaram do dom celestial, né? Eles tornaram-se participantes do Espírito Santo, como assim, né? Então, a minha versão é a NVI aqui que eu estou lendo, mas, assim, eles foram iluminados em que sentido? Aqui a gente entende que está falando para pessoas que eram crentes, né? Mas que também ali no meio deles tinha muita gente que não eram cristãos, mas que se aculturaram, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Eles se aculturaram ali por algum momento o conteúdo da fé em si, né? Então, eles ouviram que a Bíblia ensina, tiveram um certo temor daquilo que realmente a Bíblia fala sobre o pecado, as consequências do pecado. Mas essas pessoas nunca de fato reconheceram, né? Nunca de fato elas creram em Jesus como o Filho de Deus, né? Não creram em Jesus como o Salvador, o Filho de Deus, né? Que tem poder para perdoar pecado. Então eles conheciam sobre Deus, sobre as leis de Moisés, né? Então os ensinamentos de Jesus fazia muito sentido, os apóstolos estavam ali ensinando, né? Então para eles era uma mensagem muito reconfortante, mas naquela época, o principal, né? Quando Jesus veio para salvar a humanidade da condenação do pecado, o povo, principalmente o povo judeu, os judeus, né, rejeitaram Jesus. E eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Então, assim, se não reconhece Jesus como Filho de Deus, qual é a outra forma que tem para ser salvo? Porque ele veio para pagar o preço do pecado. Então, se ele não é, quem é? O que eles vão fazer? Eles vão crucificar Jesus de novo? Vai ter que vir ele de novo ou um outro para que eles possam acreditar? Não tem como. Então, não tem jeito. Então, essas pessoas, elas foram iluminadas, né? Elas receberam a mensagem de Deus através de Jesus, através dos profetas, através dos apóstolos, depois de Jesus também. Receberam a mensagem
dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Né? E eles foram iluminados com essa verdade. Eles provaram desse dom celestial. Então, muitos, inclusive, receberam milagres, né? Os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Então, muitos sentiram na pele os seus familiares sendo curados. Eles provaram desse dom celestial. Eles tornaram participante ali do Espírito Santo. Eles estavam junto das pessoas, né, que receberam o Espírito Santo. Né, eles viram falar em outros idiomas. Então, eles acompanharam as pessoas, estavam junto dos crentes, né, vamos dizer assim. Então, eu vou na igreja, eu canto, eu louvo ao Senhor, levanto a minha mão. Né? Eu choro com a mensagem, porque ela fala no meu coração. Eu provei disso. Né? E eu experimentei essa bondade. Eu experimentei, mas eu não aceitei de verdade. Não aceitei. Eu não aceitei. Porque quando chega naquela parte em que fala, né, naquela parte da mensagem que pede para que haja um arrependimento, então eu não quero, eu quero as duas coisas. Eu quero receber de Deus a palavra que fala comigo, mas eu não quero deixar a minha posição diante dele de pecador. Eu não quero me render. Né? Eu quero continuar usufruindo daquilo que o mundo pode me dar, Sim. Sem que eu tenha que abdicar de muita coisa, né, que eu faço. Sim, eu não quero um compromisso. Eu não quero compromisso. Para que compromisso, né? Uhum. Compromisso. Vale do que o compromisso? Né? E isso, assim, com isso, eu não reconhecendo Jesus como Filho de Deus, né, como tendo poder para perdoar pecado, né, ou até mesmo se eu recuso, por exemplo, a gente pode até pensar assim, aquelas pessoas que falam, o que eu fiz não tem perdão. Então, assim, eu quero me crucificar. Entendeu? Eu posso parecer uma pessoa muito humilde nesse momento agora, né? O que eu fiz não tem perdão, né? Por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não faço isso. Não, para mim, rejeita o evangelho porque ele acha que para ele não tem perdão. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está sendo orgulhoso, achando que ele pode pagar o preço do seu pecado. Ele está sendo orgulhoso e rejeitando Jesus, o poder dele de perdoar pecado. Ele está falando que Deus é um mentiroso, que Jesus realmente não tem poder de transformação. Não o ama o suficiente. Então é uma forma de rejeitar também, né? De experimentar tudo isso, mas rejeitar, na verdade. A próxima pergunta, ela é muito interessante, que eu acho que vai de encontro com isso. São os meios termos, né? Assim, essas perguntas eu até fiquei meio assim, porque, para quem não sabe, eu faço EBI. E EBI seria Estudo Bíblico dos Irmãos. Como se fosse um curso teológico. E essa pergunta me pegou ali, assim, eu fiquei, cara, eu sou de qual? São 3... Em que eu acredito? Em que eu faço? Nós sabemos, assim, que tem 3 extensões da salvação, que seria a limitada, que é o propósito da cruz é salvar apenas os que foram eleitos por Deus. A salvação universalista, que diz que o propósito da cruz é salvar a todos. E a salvação ilimitada, que diz que o propósito da cruz é promover a salvação de todos. Não que vai salvar todos, mas assim, como se Cristo tivesse morrido por todo mundo. Mas não é que todo mundo vai ser salvo, mas ele morreu por todos. E aí eu fiquei meio assim, faz sentido? Porque como é que Cristo vai morrer, por exemplo, digamos assim, o meu tio não creu. Por que Cristo vai morrer pelo meu tio? Sendo que ele não creu. Cristo não morreu só para os que creram? E eu fiquei meio assim em dúvida. Aí eu queria saber, com qual dessas 3 você concorda e por quê? Tá, então, primeiro é interessante a gente separar um pouquinho essas 3, elas parece que tem uma aí dentro da outra. Os universalistas, eles creem, né, acreditam assim, que como Jesus pagou o preço do pecado, automaticamente todo mundo já foi salvo. Então, já está todo mundo salvo. É só continuar a vida do jeito que é, né? E, lógico, se esforçar, né? Se você quer ter uma vida melhor aqui na Terra, você se esforça para viver como Cristo viveu. É o melhor jeito de viver a vida. Mas que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Né? Deus não vai rejeitar ninguém.
Então, os universalistas pensam assim. Agora, sobre a salvação limitada e ilimitada, aí tem uma questão interessante. Porque quando a gente pensa assim na salvação limitada, por exemplo, né, a salvação limitada já fala assim que Jesus morreu por alguns. Por um grupo. Por um grupo. Mas a gente pode pensar diferente nessa Mas questão. é porque também, né, por exemplo, a salvação limitada, diria assim, Deus já sabe, ele sabe de tudo, então ele já saberia quem seria salvo ou não, né? Aí eu fico pensando, já que ele já sabe quem que vai ser salvo, por que ele vai morrer por quem não foi? Uhum. Por quem ele sabia que não seria salvo, sabe? Eu fico... Isso. Então, aí entra essa questão, limitada para quem? Para Deus, quem limita? Né? Deus limita ou os homens limitam a salvação? Então, como que Deus limita a salvação? Né? Dessa forma, morrendo por aqueles que ele escolheu apenas. Mas como é que os homens limitam a salvação? É você entendendo que Cristo morreu por todos, mas eu me limito de ser salvo porque eu não quero crer. Né? Então, a salvação é limitada pelos homens nesse sentido. Então, a gente pode pensar assim, que a salvação, nessas classificações, né, a limitada diz respeito, por exemplo, os calvinistas, né, eles pensam que a salvação, Deus ele escolheu alguns, são os eleitos, né? Então, Cristo morreu por eles, então a salvação se limita a eles. Então, a limitação vem da parte de Deus. Mas também existe esse pensamento de que a limitação vem da parte dos homens. Ele limita a salvação quando ele não crê. Mas aí a gente, então, pode pensar de certa forma, eu gosto de pensar assim, a salvação ela é ilimitada por Deus, no sentido de que Cristo morreu por todos. Então a salvação é para todos, sem distinção. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o desejo dele. Em Timóteo, em Tessalonicenses diz, só não lembro agora o texto, devia ter procurado, mas que fala que o desejo dele é que todos sejam salvos. Então, ela é ilimitada quando eu penso que Deus não restringiu a salvação a ninguém. Né? Mas ela é limitada quando eu penso que, se depende do ser humano, muitas vezes ele não quer. Então, o ser humano limita isso. Então, assim, Deus, a fonte jorra, né, água. Então, Deus ele não limita a água para ninguém. Bebe quem quer. Bebe quem quer. Então, assim, o limite vem da parte do homem. Então, assim, eu não quero. Eu quero me limitar. Eu quero fechar a torneira, né? Eu não quero lá na fonte tomar água da fonte. Né? Eu não quero. Então, a limitação vem da parte do ser humano. Então, eu prefiro acreditar dessa forma, né? Nesse pensamento. Então, ela seria, quando se fala limitada e ilimitada, eu já penso assim, quem está limitando, né? Então, só para a gente distinguir bem esse pensamento, eu penso dessa forma, né, que Deus não limitou a salvação para ninguém. Eu acredito, sobre a predestinação, que Deus pode muito bem, sim, ter escolhido algumas pessoas para serem salvas. Né? Mas isso não quer dizer automaticamente que ele proibiu, né, que ele excluiu ou limitou os outros de serem salvos. Né? Então, assim, só para a gente entender, como é que funciona isso, então? Seria assim, Deus, ele, no seu plano, no seu grande plano, na sua presciência, né, ele escolheu alguns para serem salvos. Né? Escolheu alguns. Mas Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Então, esses que Cristo escolheu, certamente Deus já sabia que eles iam se converter. Né? Mas Deus também, na sua presciência, sabe quem não iria se converter. Então, Cristo morreu por todos, e o desejo dele é que todos sejam salvos. Né? Mas ele não falou bem assim, você não vai ser, você não vai ser, né? Você. Então, não foi esse o desejo. Então, quem vai ser salvo hoje? Como se estivesse escolhendo uma ovelha boa e uma ovelha ruim, né? Isso. Falando não presta. Falando é boa. Como se dependesse de alguma forma, dependesse assim,
totalmente dos homens ou totalmente de Deus, né? Então Deus fez a obra completa através de Cristo Jesus por todos. E quem é salvo? Aquele que crê. Aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador. Esse é salvo. Certo. Vamos para mais uma pergunta. As Escrituras nos apresentam que a salvação ela é condicionada Somente pela fé. Tá longe ali, peraí. As Escrituras nos apresentam que a salvação é condicionada somente pela fé. Isso. No Evangelho de João, nas epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, em nenhum momento o arrependimento é mencionado como necessário para a salvação. Se for assim, condicionada na fé, então onde fica o arrependimento nisso tudo? Tipo, é só crer em Jesus, só crer que Jesus é o meu Salvador e tá tudo certo. Não preciso largar as práticas que estou fazendo de errado. Tipo isso. Tipo, eu acredito, eu creio e, né, a gente vê... Eu escutei um irmão falar uma vez que quando a gente, na verdade, a gente escuta bastante irmãos falar isso, né? Quando a gente chegar lá no céu, não sei se isso vai poder acontecer, né? Mas quando a gente vai ter surpresa. Nossa, você por aqui? Né? Porque aquela pessoa realmente ela entendeu o que era a salvação. Mas aí, por que falam da surpresa? Porque essa pessoa, muitas vezes, não largou algumas práticas que ela tinha. Ou seja, não teve um arrependimento das suas práticas. Entendeu? Então, e aí? Preciso ou não preciso largar essas práticas? E o arrependimento dessas coisas, o arrependimento daquilo. E a transformação. Certo. Então, o arrependimento, ele não tem como ser separado do conhecimento da fé e de crer, né? Então, o arrependimento faz parte do processo. Por quê? A gente precisa entender arrependimento não como aquele sentimento de remorso. Desculpa pela moto, porque aqui... Bem na hora, hein? Bem na hora. Vou repetir. Se for editar... Vai editar. Vai editar, né? Não, agora que não pode editar. Tá. Então, assim, o arrependimento ele não tem como ser separado da fé, né? Não da fé em si, mas assim de uma pessoa crer no Evangelho, porque o Evangelho vai contra aquilo que eu sou, né? Então, vamos tentar explicar. O arrependimento ele não é aquele sentimento de remorso. Então, assim, eu fiz uma coisa e fiquei muito triste, estou acabado com isso. Mas isso pode me destruir ou isso pode passar. Eu posso fazer alguma coisa e simplesmente esqueço disso, né? Mas não significa que eu me arrependi de fato. Então, arrependimento é uma coisa muito mais profunda. Arrependimento significa uma mudança na forma de pensar, de enxergar as coisas, de ver. Mudança de mente mesmo, de pensamento. E por causa disso, vai mudar as minhas atitudes. Então, por exemplo, se eu entro dentro desse salão aqui, se eu entro aqui dentro não tem como entrar fora, né? Mas se eu entro nesse salão, se eu entro aqui, e aí eu entro, mas eu acredito, eu tenho plena convicção de que esse teto aqui é forte o suficiente para me aguentar. Mas na hora que eu cheguei aqui dentro, alguém falou para mim que essa estrutura aqui está desabando. E a qualquer momento ele vai cair e não passa de hoje. A partir do momento em que eu acredito nisso, então mudou a forma como eu enxergo o teto, toda a sua estrutura e todas as coisas que podem vir, né, por causa disso. Como a minha forma de pensar mudou, isso gerou em mim até sentimentos. Medo, por exemplo, né? Receio, né? Eu vou ficar mais uma pessoa um pouco mais na defensiva, né? Então isso vai gerar também uma atitude. Eu vou ficar aqui esperando o teto cair? Se eu acredito que ele vai cair a qualquer momento, eu não vou, né? A não ser que eu duvide,
eu tenho certa desconfiança no que aquela pessoa falou, e eu acredito que eu tenho capacidade, quando ele começar a cair, de escapar. Né? Mas se de alguma forma eu acredito que eu não posso escapar, isso vai causar em mim uma mudança. Entende? Então, assim, arrependimento tem a ver com isso. Mais ou menos com essa ideia. Quando eu mudo minha forma de pensar, de enxergar as coisas, e aí isso vai me levar a certas atitudes. Então, mudando isso, né, para a Bíblia, para o contexto de fé e arrependimento. A partir do momento que eu conheço sobre Cristo, conheço sobre o Evangelho, ele vai contar a história sobre quem Deus é, o que ele fez e quem eu sou, e qual a minha posição diante dele. Então ele vai falar que a minha posição diante de Deus é de uma pessoa condenada diante do juiz que vai me julgar. Mas esse juiz me ama. Ele me ama e ele deu o filho dele, que nunca fez nada de errado, para morrer, e pagou o preço no meu lugar. Eu só preciso acreditar nisso e aceitar isso, essa condição.